Vou colocar a primeira pergunta na tela aí. A gente já vai conversando sobre elas. Primeira pergunta aqui da Magda Faller. Boa noite, Magda. Muito obrigado por estar assistindo Envelhecimento em Foco com a gente essa noite. A Magda pergunta o seguinte: gostaria de saber se, conforme a alimentação, pode ocorrer do idoso ou idosa ter alguma bactéria no estômago por conta da má alimentação. O H. pylori, que é a bactéria... Tudo bem, Márcia? A bactéria que é encontrada... Magda, né? Não é Márcia. Agora que eu vi. Magda. O H. pylori, ele acontece normalmente, né, quando o pH fica mais alcalino, né? O pH do estômago. Então, às vezes, favorece o aparecimento do H. pylori por uma alteração de pH do estômago, que normalmente tem correlação com o uso de medicações também antiácido, né, como o omeprazol, por exemplo, que é bastante utilizado no público idoso, né? Então, isso pode favorecer, sim, o aparecimento de H. pylori. E, Simone, a tua pergunta. E que sintomas que eles podem apresentar? Até para a gente, né, indicar o que buscar, o exame, né? O exame seria uma endoscopia, né? Mas que sintomas eles podem sentir? Normalmente tem correlação com sintomas similares à gastrite, né? Então, dor no estômago, azia, refluxo, então podem estar correlacionados com a presença do H. pylori positivo, né? Uhum. Importante todos nós profissionais de saúde sempre percebermos isso, percebermos não só nós profissionais, mas também quem convive com o idoso, né? E às vezes até o idoso que mora sozinho conseguir perceber esses sintomas para saber quando ir procurar ajuda, né? Próxima pergunta aqui da Fran Pereira. Boa noite, Fran. Obrigado pela pergunta, obrigado por estar nos assistindo. A pergunta dela é a seguinte, Simone: a proteína de soja como substituição da carne seria adequada? Em questão de quantidade, há alguma recomendação ou cuidados? Existe uma discussão em relação à soja pela questão do excesso de agrotóxicos presentes na soja, né? Mas quando a gente pensa em proteína, ela é uma ótima fonte de proteína. Inclusive, tem um estudo bem recente que comparou a ingestão da proteína da soja com a proteína do whey, né, associada ao treinamento de força, e na mesma dosagem não viu diferença, né? Ambos os grupos tiveram benefícios, né, na força e na massa muscular, né? Então, pensando somente na proteína, seria sim uma boa substituição, né, para a carne, mas tem essa questão do excesso de agrotóxico, que é algo que tem sido bastante discutido também. Entendi. Ok. Muito obrigado. Vamos à próxima aqui, uma pergunta da Roselaine Gomes, que está nos assistindo também. Obrigado pela pergunta, Roselaine. Boa noite. A pergunta é a seguinte: boa noite. Gostaria de saber o que seria uma alimentação ideal para idosos que já tiveram um acidente vascular encefálico isquêmico. Existe alguma recomendação específica para isso, Simone? Quando a gente pensa na principal causa, né, seria o excesso de gordura saturada, principalmente, né? Então, o ideal, né, na alimentação pós-AVC seria a gente ter esses cuidados. A dieta mediterrânea, como eu falei antes, seria um bom norte, né, para idosos pós-AVC, porque é uma dieta com mais gorduras boas, que a gente chama, né, gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, o abacate, azeite de oliva, peixes, e reduzir, né, as gorduras saturadas, que é a carne vermelha, a manteiga, banha de porco. Então, todos esses alimentos que têm mais gordura saturada, a gente deveria reduzir, né, na alimentação pós-AVC ou pacientes que têm alterações de colesterol, por exemplo, também. Ok. E, Simone, que sinais nós, profissionais de saúde, devemos estar atentos no aspecto nutricional do idoso, né, que pode servir, então, de alerta nas questões de saúde? O que nós devemos observar? De sinais físicos? Por exemplo, ele está, enfim, não está conseguindo mais fazer uma atividade que ele fazia antes, pode estar relacionado à alimentação. Sim, tem sinais como a fadiga na fisio, né? A gente observa muito, né, a fadiga, a disposição, né, tonturas, são alguns desses sinais, né, que a gente pode observar, ou até
perdas de peso bruscas, né? Às vezes o profissional da físio, ele acompanha muito mais de perto do que o profissional da nutrição. Por isso que eu te perguntei aquela hora da pylori que tu comentou, né? O que a gente tem que estar prestando atenção sobre isso, né? O que é um ponto de atenção? A gente costuma dizer, por exemplo, que o paciente, né, idoso, que ele perde 5%, mais que 5% do peso em um mês, ou mais que 10% em 6 meses, já é um sinal de alerta de desnutrição, por exemplo, né? Então, são sinais que a gente consegue ter uma noção de como está o estado nutricional também do idoso, né? Mas a fadiga, eu diria que é algo bem importante que a gente consegue observar mais durante uma sessão de atendimento de físio, por exemplo. Uhum. Ok. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, então. Outra da Fran. Obrigado, Fran, bastante ativa essa noite. A pergunta dela, Simone, é a seguinte. Em relação aos suplementos, além de proteína, quando necessário, quais outros são geralmente indicados para os idosos em razão das alterações do envelhecimento? Um suplemento que tem mostrado há bastante tempo, já não chega a ser uma novidade, é a creatina, né, associada ao exercício para o idoso. Então, a creatina tem bons resultados em termos de melhora da potência muscular e da força muscular, né, porque ela acaba ajudando a aumentar o volume de treino e isso favorece, né, o ganho de massa e de força. Além do whey que a gente falou já, também, né, suplementos, principalmente de vitamina D, a gente acaba usando bastante, né, tanto para a questão da saúde óssea quanto para a imunidade. E o complexo B também eu costumo utilizar bastante no consultório. Legal, interessante. Bom para quem tem idoso, quem está trabalhando no cuidado dos idosos, já ter alguma noção em relação a isso, né? Interessante. Uma pergunta aqui da Andressa Vargas. Boa noite, Andressa. Obrigado por estar nos assistindo aqui no Envelhecimento em Foco essa noite. Pergunta dela, Simone. Quais principais alimentos para facilitar a digestão para idosos que têm dificuldades de evacuar? Isso é um problema bastante comum, aparentemente, entre os idosos. Principal, né, sempre, né, quando a gente pensa na questão da dificuldade, é a hidratação, né? Pensar de como é que está a hidratação desse idoso. Né? E também no consumo de fibras, tanto na forma de vegetais, né? E daí quando tem essa questão da consistência, como a gente tinha falado antes, priorizar os cozidos. O consumo de frutas também é bem importante, então de 3 a 4 frutas, né, diferentes por dia. Vegetais também mais ou menos essa média, de 3 a 4 tipos diferentes, né, quando possível, né? Que quando a gente pensa em custo, tá tudo caro, né, Fernando? Eu só dou dica difícil aqui. Mas às vezes não tem jeito, né? Só para dificultar. Mas às vezes não tem jeito, né? Uma pergunta aqui da Carolina Duarte. Boa noite, Carol. Obrigado por estar nos assistindo essa noite. Pergunta dela. Boa noite. Existe algum alimento que os idosos devem evitar consumir juntos, dificultando a absorção de alguns nutrientes? Sim. Principalmente, né, quando a gente pensa em ferro, né, que é um nutriente que às vezes a gente acaba tendo que suplementar. Então, por exemplo, o consumo de laticínios perto do almoço ou perto do jantar dificultam a absorção do ferro, né? Então, o ideal seria a gente evitar preparações com leites e derivados nessas refeições para não competir. Né? O café também acaba diminuindo a absorção do ferro, do zinco. Então, aquele cafezinho logo depois do almoço ou logo depois do jantar também teria uma influência negativa na absorção. Assim como a vitamina C tem uma influência positiva na absorção do ferro. Então, seria legal a gente incorporar alguma fruta cítrica ali, junto, né, do almoço e do jantar. Acho que esses seriam os principais, né, que merecem mais atenção. Ok, interessante também. Vamos ver a próxima pergunta que nós temos aqui, a pergunta da Pamela Fagundes. Boa noite, Pamela. Bem-vindo ao Envelhecimento em Foco. Qual a alimentação ideal para idosos com diabetes? Olha aí, um problema que acomete muitos dos nossos idosos, né? Simone. É verdade, bastante mesmo. O que a gente tem que cuidar principalmente? Claro que o cálculo, né, a quantidade de carboidrato, ela é algo individual, né? Que a gente tem que fazer de forma individualizada, né, de acordo com o paciente.
mas eu diria que uma dica, né, geral e principal seria o equilíbrio da carga glicêmica das refeições, né? O que seria isso? A gente sempre tentar combinar alimentos, né, fontes de carboidrato com alimentos fontes de proteína ou de gorduras boas, né? Então, o café da manhã, pensar, né, se for só o pão sozinho, vai ter uma carga glicêmica bem mais alta do que se a gente fizer um pão, por exemplo, com ovos mexidos. Né? O almoço é a mesma coisa, a gente comer uma massa sozinha é diferente da gente comer uma massa com um frango grelhado. Então, tentar fazer esse equilíbrio da carga glicêmica com a combinação dos alimentos, né? Evitar aquele lanche que é só a fruta sozinha, né? Porque às vezes a gente pensa, não, é fruta, não é biscoito, né? Mas a fruta sozinha, ela também, né, dependendo da fruta, ela vai ter uma carga glicêmica mais alta. Então, combinar com um iogurte natural ou com alguma semente. Então, ter essa... Né, as quantidades, elas vão variar de pessoa para pessoa, mas cuidando desse equilíbrio das refeições é algo que já ajuda bastante. Sim, são ações bastante simples, né? Que não é tão difícil de cuidar assim, né? Tendo conhecimento. Vamos ver mais uma perguntinha aqui do Thiago Goulart. Boa noite, Thiago. Obrigado por estar nos assistindo. Quais os medicamentos mais contribuem para a inapetência dos idosos, Simone? Os que mais contribuem, eu diria que tem muitas, a questão dos alguns hipertensivos que podem, né, atrapalhar essa questão da, né, medicações cardíacas, às vezes podem afetar a salivação. Eu acho que não sei necessariamente dizer essa pergunta, acho que eu vou ficar devendo se afeta direto a inapetência ou se é a questão da salivação. Sim. Mesmo. Mas tem muitos hipertensivos e medicações cardíacas que acabam tendo esse efeito mais de afetar a salivação, né? E, consequentemente, afetar... E também a interação medicamentosa, né, Simone? Então, muitas vezes são tomar vários medicamentos juntos, né? Sim. A gente nota que alguns pacientes passando por tratamentos mais severos, como quimioterapia, por exemplo, podem afetar também. Né? Sim. Vamos ver a próxima aqui, 0.000, deve ser um nick, né? Deve ser um apelido. Pergunta, boa noite, bem-vindo. A pergunta é a seguinte, em relação à alimentação por sonda, qual o melhor caminho para que esse tipo de paciente seja atendido parcialmente, sem que ele tenha grandes perdas de nutrientes? É muito complicado isso. Um caso bem específico, eu te confesso que eu estou bem afastada dessa área das sondas, mas às vezes é um caminho que é o ideal, né? Não tem como, né, quando o paciente está com problema mais de deglutição, que corre o risco, né, de ter uma pneumonia, algo nesse sentido, é uma das formas, né, de a gente conseguir atender as necessidades nutricionais, né, e daí cuidando bem a composição, né, para que não falte nenhum nutriente. Mas, às vezes, a sonda pode ser usada parcialmente, né, quando o paciente ainda consegue consumir, né, alguma certa quantidade, mas, né, dependendo da perda de peso que ele está tendo, né, o ideal é não esperar tanto, né, para começar, né, a dieta interal.